Utilidade pública. O choro desesperado da criança por uma atitude imprudente da própria mãe, Samara. Ela jogou ácido. A aflição de Maicon, o pai, que sente o corpo queimar sem saber ainda que o líquido jogado nele é altamente corrosivo. Mesmo ferido, o pai corre atrás da agressora, no meio da maior comunidade de São Paulo, a Heliópolis. Maicon, de 35 anos, é músico, conhecido pelo profissionalismo naquela região. Teclado, corda, bateria, mesa de som. Toda criança fica encantada, né? Ainda mais com o pai músico, né? Ele realizava o sonho da vida, que era ter contato com um filho de 6 anos. Ele se transformou por causa dessa criança. A relação entre Maicon e Samara durou cerca de 1 ano, mas a separação veio logo no início da gravidez. Segundo a família do músico profissional, ele sempre tentou se aproximar de Samara para ajudá-la com os cuidados do filho, mas a mãe o rejeitava. Desde a gravidez, a gente não entende essa briga que ela tem com ele, que ele tentou ajudar desde a gravidez e não conseguiu. Depois da separação da gravidez, se voltaram contra ele, falaram que o filho não era dele, só que ela engravidou dentro da casa dele. Após 6 anos lutando na justiça, Maicon colocou o nome na certidão de nascimento do filho e depois conseguiu a guarda compartilhada, também contra a vontade da mãe. E essa reação dela, você acha que pode ter sido porque ele ganhou a guarda compartilhada? Sim, porque ela não quer contato nenhum dele com a criança. E a criança estava super feliz com ele. Super feliz. Chamando ele de pai. Ele todo radiante com o menino. E ela acabou estragando, assustando até o próprio filho. Era o primeiro dia de Maicon com o filho. Na casa do pai, o momento mais importante para a família e marcante para a criança, virou um trauma para todos. Ela premeditou, porque ela veio com um produto químico, jogou nele, acertou no próprio filho, que nem na criança ela pensou. Bom, ela praticava alienação parental, né, que é impedir a formação de laços legítimos do pai com o filho, do filho com o pai. Só que pessoas como a Damares Alves quer acabar com a possibilidade de leis como alienação parental existirem. O cara tentou fazer de tudo que estava nas possibilidades dele de se aproximar do filho, de cuidar do filho. Ele lutou para que o nome dele estivesse na certidão de nascimento do menino. Ele lutou para ter a guarda compartilhada do filho. Era o primeiro dia. Ele comprou brinquedinhos. E ela fez tudo isso. E sabe, pra ser sincero, não vai dar em nada. Ela vai alegar surto. Ela vai alegar que ele fez alguma coisa com ela do passado distante, que não tem como provar, mas que ela fez. E ela só estava se defendendo. Mas esse é o retrato dos relacionamentos aqui no Brasil por causa das digníssimas. Ela pode até... O filho pode perder a visão por causa do ácido que foi jogado no rostinho dele. Existem algumas explicações para isso. Entenda mais uma vez: explicações não é passar pano, explicação não é justificativa. Eu só tento me concentrar no que pode estar levando uma pessoa a fazer isso. E que a gente possa sim traçar um perfil psicológico desse tipo de gente maldita. Só que pessoas assim são caracterizadas por uma desregulação emocional a nível extremo e raiva narcísica. Por quê? Em algumas pessoas, especialmente entre as digníssimas, né, que tem uma tendência a traços narcisistas e borderline, o sentimento de rejeição ou abandono, mesmo que o ex tenha tentado ajudar. O cara tentou ajudar ela desde o início. Ela abandonou o cara. Não foi o contrário. Mas ela sente que ela foi abandonada. Isso é uma coisa que precisa ser dito. Ela abandonou. Mas no coração dela, na mente deturpada dela, ela sente que ela foi abandonada.
Então, isso é vivido como uma ameaça existencial. A raiva que surge não é proporcional ao que o outro possa ter feito. É uma explosão de humilhação e ódio que busca destruir o objeto que a feriu. O ácido aqui é uma arma muito simbólica, porque o ácido não apenas manda o cara de arrasta, mas desfigura, marca para sempre. É uma tentativa de destruir a imagem do outro. Nós poderíamos argumentar sobre projeção e inversão de culpa aqui também. Porque quando alguém recebe ajuda constante, como os relatos mostram que ela recebia dele, e mesmo assim mantém esse ódio todo, muitas vezes ela está projetando nele sentimentos insuportáveis dela mesma. Inadequação, fracasso, dependência, raiva de si. O ex se torna um mal para que ela não precise olhar para o ódio interno dela. Então, quanto mais ele tenta ajudar, mais ela precisa odiá-lo para manter essa projeção. Existe um ciclo de apego desorganizado aqui, né? As pessoas com histórico como o dela, de vida como a dela, com apego inseguro, né? Elas podem alterar entre necessidade extrema do outro e ódio destrutivo quando se sentem ameaçadas de perda. É como. Cara, porque ele conseguiu a guarda compartilhada, tudo aquilo que ela não quer, não queria. Ela não consegue aceitar que a criança não seja uma posse exclusiva dela. Ela não consegue aceitar que o filho ama o pai. Ela acha que o único merecedor de amor e de dedicação do filho é ela mesma. O filho é para ela uma extensão de si. E se ela não ama o pai do menino, ela não pode aceitar que esse menino ame o pai também. Então ela precisa destruir o pai para assim acabar com o amor do filho. Isso aqui é psicopatia pura. Porque esses atos dessa gravidade, né? Pô, cara, meu irmão, jogar um negócio no cara e acertar o próprio filho ainda por cima, isso aqui costuma estar associado a transtorno de personalidade borderline, que é uma raiva intensa, uma impulsividade, um medo de abandono. Está associado a transtorno de personalidade narcisista, que é a raiva da ferida narcísica, né? Episódios psicóticos, paranoides, transtorno explosivo intermitente em grau extremo. Mas o que eu preciso deixar muito claro é: nada disso tira a responsabilidade dela. Apenas nos ajuda a entender a intensidade desproporcional desse ódio. Ela simplesmente quer destruir o cara. Quando você olha assim, meu Deus, olha o que ela fez. E a gente acha, meu Deus, que coisa absurda. Cara, isso é comum, cara. Só que as digníssimas não fazem com ácido. Elas fazem com leis na justiça. Eu, voltando com o Uber ontem, né? Isso aqui é uma história, é anedótico. Ninguém precisa acreditar, tá? Eu tô contando o que o Uber me falou ontem vindo pra casa. Olha a história que o rapaz me contou. Que um cara tinha determinados bens, ele tinha uma loja alugada, tinha um apartamento que estava alugado. Ele começou a se relacionar com uma moça que tinha 2 filhos. Esse Uber, ele não é da nossa comunidade das Escarlate, não é. Mas a gente tava conversando sobre os relacionamentos hoje em dia, as dificuldades, né, na viagem pra casa, quando eu saí lá do negócio. E o Uber falou o seguinte: esse cara, que é amigo dele, é passageiro dele, foi passageiro dele nesse momento, tava chorando muito lá. Chorando, 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 chorando. O que aconteceu, cara? E o cara relatou, falou: não, eu acabei de sair do fórum, porque eu namorava uma moça e eu levava os filhos dela na escola, eu fazia várias coisas, e o relacionamento tava ruim, eu acabei. E quando eu acabei esse relacionamento, o que aconteceu? Ela jogou uma medida protetiva em mim. Eu que tive que sair do meu apartamento que eu tinha antes dela. E ela jogou ainda como é que é o nome do negócio que eu falei? De paternidade socioafetiva. E agora eu vou ter que. Sou um pai socioafetivo de crianças que não são minhas e eu vou ter que pagar para essas crianças pensão até eles serem de maior. Coisa que o próprio pai delas não faz. Isso é vida? Isso é vida? Ser sincero, isso é vida?
Talvez a digníssima não tenha jogado ácido, mas ela ferrou com a vida financeira do cara pra sempre. Conseguiu medida protetiva, o cara teve que sair do próprio apartamento. Ele saiu do apartamento, ele vai ter que pagar pra sustentar ela. Ele vai ter que pagar pros filhos dela. Ela não jogou ácido, mas ela igualmente destruiu a vida de um cara. Isso aqui, a gente se assusta, ai, ácido! Mas a vida dos homens corriqueiramente é totalmente destruída todos os dias. Só que nós não damos atenção. Quando é algo assim, a gente se assusta. Mas por quê? Coisas que essa moça, por exemplo, fez não nos assustam. Por que nós, como sociedades, encaramos com naturalidade uma digníssima tomar tudo de um homem? Forçar esse homem a pagar pensão para os filhos dela que não são dele. Deve ser coisas que deveriam nos fazer pensar. Esse ódio, cara. Deixa eu te falar uma coisa importante. Esse cara, ele nunca fez nada contra essa digníssima. Sempre a gente assume a desculpa, né? Não, ele deve ter feito alguma coisa para merecer isso. Esse ódio dela não vem dele. Vem da própria vida dela. Vem dos sentimentos de inutilidade que ela tem. Vem da vida desgraçada que ela construiu para ela mesma. O ódio vem dela mesma. E ela encontrou um alvo perfeito. Porque ela pode fazer o que quiser e a sociedade sempre enxerga ele como um culpado. E quanto mais ele tenta ajudar, mais ameaçadora se torna a dependência. Que ela vê que o cara quer ajudar ela, né? E isso, o simples fato dele oferecer ajuda faz com que ela se sinta humilhada porque ela é perturbada. E maior se torna a necessidade de destruir esse cara para recuperar uma falsa sensação de controle. Isso acontece no nosso país.